No vídeo de hoje, vamos falar sobre logaritmos, mais especificamente sobre as características iniciais de logaritmos. Primeiramente, vamos começar com uma equação exponencial. 2 elevado a x igual a 32. Sabemos que para resolver uma equação exponencial, devemos deixar as bases iguais. Portanto, vamos fatorar o 32. A fatoração do 32 pode ser feita como 2 elevado a 5. E aí escrevemos 2 elevado a x igual a 2 elevado a 5. Nesse momento, com bases iguais, sabemos que os expoentes têm que ser iguais, portanto, x igual a 5. A escrita de logaritmo pode ser feita da seguinte forma: log de 32 na base 2 igual a x. De modo geral, a resolução de um logaritmo pode usar como base uma equação exponencial, de modo que esse 2, que é a base do logaritmo, pode passar levando o x como seu expoente, e aí podemos escrever 32 igual a 2 elevado a x. Podemos perceber neste momento que voltamos naquela primeira equação que falamos inicialmente. 2 elevado a x igual a 32. Nessa equação, o 2 é a base, o x é o expoente e o 32 é a potência. Já na notação log de 32 na base 2 igual a x, o 32 é o nosso logaritmando, o 2 é a base e o x é o logaritmo. Portanto, podemos traçar o seguinte paralelo. O x na equação exponencial é o expoente e, utilizando a notação de logaritmo, o x é o resultado do logaritmo. Portanto, podemos perceber que o expoente do formato exponencial é o logaritmo. Apenas mudamos as formas de escrever. Sendo assim, temos a seguinte definição para o logaritmo. Log de a na base b igual a x. O a é o nosso logaritmando. O b é a nossa base. E o x é o nosso logaritmo. Temos a seguinte condição de existência para um logaritmo. O a, o logaritmando, tem que ser maior que zero. O b, que é a base, tem que ser maior que zero também. E, além disso, o b tem que ser diferente de 1. Algumas propriedades dos logaritmos. Propriedade número 1. Quando temos logaritmo de 1 em qualquer base, o resultado será sempre zero. Então, digamos que tenhamos log de 1 na base 3. Vamos igualar a x. E aí vamos fazer aquele procedimento. O 3, que é a base do logaritmo, vai passar elevando o x como seu expoente. Então, ficamos com 1 igual a 3 elevado a x. Podemos transformar o 1 em 3 elevado a zero. E aí ficamos com 3 elevado a zero igual a 3 elevado a x. Nesse momento, temos bases iguais, portanto, zero é igual a x. Verificando a propriedade, que logaritmo de 1 em qualquer base vai resultar em zero. Propriedade número 2. Logaritmo de a na base a, ou seja, quando logaritmando é igual à base. O resultado disso será igual a 1. Então, quando temos log de 2 na base 2 e igualamos a x, vamos passar o 2 da base levando o x como seu expoente. E aí ficamos com 2 igual a 2 elevado a x. Já temos bases iguais, e quando não temos o expoente ali, sabemos que é 1. Portanto, temos 2 elevado a 1 igual a 2 elevado a x. Como temos bases iguais, os expoentes são iguais, portanto, 1 é igual a x. Isso quer dizer que sempre que calculamos um logaritmo que tem um logaritmando igual à base, o resultado será igual a 1. Propriedade número 3. Quando temos uma base b e temos um expoente nessa base
igual a logaritmo de A na base B. O resultado dessa propriedade vai ser igual ao A. Vejamos o seguinte. Se temos 3 elevado a log de 2 na base 3, vamos pegar esse expoente log de 2 na base 3 e vamos escrever aqui do lado e igualar ele a x. Então, ficamos com log de 2 na base 3 igual a x. Utilizando o nosso procedimento, ficaremos com 2 igual a 3 elevado a x, transformando no formato de exponencial. Nesse momento, podemos perceber que escrevemos que log de 2 na base 3 é igual a x, e podemos trocar, naquela expressão inicial, o log de 2 na base 3 por x. Então, ficamos com igual a 3 elevado a x. E aqui chegamos à nossa conclusão. No formato exponencial, temos que 2 é igual a 3 elevado a x. Ou seja, 3 elevado a x é igual a 2. Se sabemos que 3 elevado a x é igual a 2, podemos trocar aquele 3 elevado a x por 2. Então, ficamos com 3 elevado a x igual a 2. O que justifica a nossa propriedade. Quando temos b elevado a um expoente que é formado por log de a na base b, o nosso resultado vai ser o próprio a, conforme exemplificamos aqui numericamente. Algumas observações. Quando temos log de x e não temos a base escrita, temos que entender isso como log de x na base 10. E se temos ln de x, temos que entender como logaritmo de x na base e. A partir dessas ideias, vamos verificar alguns exemplos. Número 1. Calcule os logaritmos abaixo. Item A. Logaritmo de 81 na base 3. Vamos pegar o logaritmo de 81 na base 3 e igualar a x. Agora, a nossa base 3 vai passar levando x como expoente. Então, ficamos com 81 igual a 3 elevado a x. Transformamos em uma equação exponencial. Agora, nós fatoramos o 81, que pode ser escrito como 3 elevado a 4, igual a 3 elevado a x. Como as bases são iguais, podemos continuar apenas com os expoentes. Portanto, ficamos com 4 igual a x. Ou seja, logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Item B. Logaritmo de 100 na base 0,01. Vamos igualar o logaritmo de 100 na base 0,01 a x. E aí, a base 0,01 vai passar levando x como expoente. Então, ficamos com 0,01 elevado a x igual a 100. Agora, vamos pegar esse 0,01 e transformar ele numa fração. Ele pode ser escrito na fração 1 sobre 100, entre parênteses, elevado a x, igual a 100. Como temos uma equação exponencial, o nosso objetivo é deixar as bases iguais. Portanto, vamos inverter o 1 sobre 100, ficando com 100 elevado a menos x, igual a 100, nesse caso elevado a 1. Como já temos as bases iguais, podemos continuar com os expoentes. Ficamos então com o menos x igual a 1, que multiplicamos por menos 1 e chegamos em x igual a menos 1. Portanto, logaritmo de 100 na base 0,01 é igual a menos 1. Item C. Logaritmo de raiz quadrada de 243 na base 3. Vamos igualar o logaritmo da raiz quadrada de 243 na base 3 a x. Agora, a base 3 vai passar levando x como seu expoente. Então, ficamos com raiz de 243 igual a 3 elevado a x. O 243 pode ser escrito como 3 elevado a 5. Então, ficamos com raiz quadrada de 3 elevado a 5 igual a 3 elevado a x. Além disso, podemos escrever a raiz quadrada de 3 elevado a 5
como 3 elevado a 5 sobre 2, igual a 3 elevado a x. Agora que temos bases iguais, também teremos expoentes iguais, portanto, 5 sobre 2 é igual a x. Isso quer dizer que o logaritmo da raiz quadrada de 243 na base 3 é igual a 5 sobre 2. Número 2. Em reais, determine x de modo que o logaritmo abaixo exista. Log de x menos 2 na base x. Para resolver essa situação, vamos utilizar a condição de existência de um logaritmo. O logaritmando tem que ser maior que zero, portanto, x menos 2 tem que ser maior que zero, ou seja, x maior que 2. E a base tem que ser maior que zero e diferente de 1, portanto, x maior que zero e, ao mesmo tempo, x diferente de 1. E aí, vamos utilizar o seguinte recurso. Vamos fazer uma reta horizontal, marcar o 2, com a bolinha aberta, porque ele é maior do que 2, não é igual. E colocamos a ondinha à direita do 2. Construímos outra reta, abaixo da primeira, e marcamos o 0 e o 1. Nessa situação, os nossos resultados eles são maiores que 0 e diferentes de 1. Então, vamos marcar esta ondinha entre o 0 e o 1 e à direita do 1. A nossa resposta será a intersecção destes dois intervalos, que acontece à direita do 2, que é onde temos ondinha nos dois intervalos ao mesmo tempo. Então, marcamos a nossa resposta aqui, a bolinha do 2 aberta e a ondinha à direita. Portanto, a nossa solução será S igual, abre chaves, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 2, fecha chaves. E esse foi nosso vídeo sobre logaritmos, mais especificamente sobre as características iniciais de logaritmos. Espero que tenham gostado e até a próxima!